Hoje eu fui fazer os stories lá mostrando aqueles carros de milhões. Alguém assistiu? E aí eu fiz uma pergunta assim: se você não tivesse medo, qual que você escolheria? É muito interessante as respostas. As pessoas respondem sem parar, tá lá até agora respondendo, porque é o dia inteiro, né? As pessoas falam, eu não tenho medo. Tem sim. É porque é fácil escrever nos stories. Mas falar assim, ó, vamos trabalhar pra caramba, vamos acordar antes de todo mundo, vamos mudar de vida, vamos largar as besteiras, vamos perdoar os outros, vamos fazer isso, vamos parar com isso. Não, não quero só o carro. Não vai comprar, fique em paz. Nem fiado você dá conta. Não compra. Se você, quanto maior o medo que você tem, menor é a capacidade energética que você carrega, porque o medo é um buraco grande no tanque de combustível da vida. Quem não tem matriz energética não consegue. Se eu chamasse a maioria dos senhores que estão me assistindo pela internet, ou aqui presencialmente, falar assim, ó, eu estou saindo das minhas empresas, você que vai tocar. Você vai receber 500 mil por mês. Quem aqui toparia? Só que eu vou pôr um contrato seguinte, se você não der conta de manter esses negócios, você vai me pagar uma multa de 5 milhões. Que você vai pôr tudo a perder. Pergunta, o que precisa para tocar stand de empresa? Energia. Não é boa vontade, não é só honestidade, não é esforço, é energia. Tem gente que não tem energia para tocar uma empresa. Imagina mais de 20. Não tem. Tem hora que alguém manda para mim, fala de verdade, você fica o dia inteiro mesmo olhando os grupos. Grupo de fazenda, os caras põem foto de tudo, eu gosto de ver foto de tudo. Não é porque eu sou maníaco não, é para falar, cara, economiza nisso aqui, faz isso aqui, toma essa decisão. Aí os caras vão mandar foto, ó, estamos arrumando a praia aqui do resort. Eles vão mandando. E eu entro nas conversas tudo, eu falo, muda isso aqui, tira isso aqui, faz isso aqui. Gestão tem que ter energia. Você tem energia para aguentar esse tanto de gente enchendo o seu saco em volta, é muita gente. Não tem, eu vou te falar. Construa uma matriz de energia. Você vai anotar assim, ó, tem muita coisa roubando energia. Essa é uma tarefa. Listar as coisas que estão roubando a minha energia. Uma cidade só vai crescer se tiver matriz energética. Você quer que o Brasil cresça? Eu estou te falando, inclusive está no meu plano de governo para presidente da República. Está lá, não está baixado que eu mandei tirar a sua campanha. Mas eu coloquei no programa de governo. Temos que dobrar a matriz energética do Brasil, senão a gente não vai crescer. Se hoje a gente falasse assim, ó, nós vamos colocar 20% da frota de veículos como veículos elétricos e fosse usar energia elétrica, a gente ia ter um apagão. O que o Elon Musk fez para não depender da energia nem da matriz energética dos Estados Unidos? Ele criou uma empresa chamada Solar City, e aí o cara compra o carro e já leva as placas, e instala lá, e ele começou a pôr esses pontos em todos os lugares dos Estados Unidos, aí agora está todo mundo, não, quero comprar esse carro desse homem. Se fosse depender da energia elétrica dos Estados Unidos, também não tinha. Não sei se você sabe, na história do Brasil, aonde a gente cresceu, dobrou e triplicou a matriz energética, foi naquele período chamado regime militar. O Brasil cresceu 10 pontos percentuais na época de um cara chamado Emílio Garrastazu Médici. Na minha visão, sobre crescimento do país, é o melhor presidente de todos os tempos. Melhor, nunca existiu um outro. Inclusive, o próprio ladrão já falou que esse também era o melhor presidente. E é difícil o ladrão falar alguma coisa bem dos outros. Melhor presidente em questão de recurso foi o Bolsonaro. Ou seja, ele pegou uma máquina desgramada, foi lá e enxugou ela. O que mais contou papo é o Lula. De todos, que gastou 18% do PIB falando na propaganda que é o melhor presidente de todos os tempos, é ele. Por que eu estou tocando nesse assunto para você entender? Porque o cara que produziu mais energia no país, chamado Emílio Garrastazu Médici, foi o cara que fez a gente entrar numa era moderna do Brasil. Foi ele que fez a stand hidrelétrica, estrada, ferrovia, fez o cambal. Por quê? Porque é isso que dá energia para o país. O que você tem que fazer na sua vida para você prosperar? Aumentar a matriz de energia. Eu comecei falando isso, agora eu vou falar do medo, tá? O medo vai cortando todas as estações que você tem de energia. Quando alguém quer ganhar uma guerra, ele invade um país, e para invadir esse país, a primeira coisa que ele faz é o quê? Atacar as matrizes energéticas, atacar as matrizes de comunicação, atacar o sistema de abastecimento, ataca tudo. Antes de dar um tiro em alguém, você precisa destruir as usinas, você precisa destruir tudo que a pessoa tem de fonte de energia. Se você fizer isso, a guerra está na sua mão. Não sei se você viu, a Rússia fez isso. Primeiro dia invadindo, já no segundo dia já estava destruída a rede de telecomunicação da Ucrânia. Para quê? Vocês não vão se comunicar, quem comunica aqui sou eu. E começa a desligar usina,
termoelétrica, e sai desligando tudo. O que acontece? O caos. Aí você invade mais fácil, o povo entra em parafuso. É assim que faz. Como é que o diabo faz na sua vida? Do mesmo jeito, rompendo a sua energia. Não, você tem medo de altura, você tem medo de carro, você tem medo de sapo, você tem medo de barata, você tem medo de gente que passa na rua, você tem medo do Lula. Tem gente que agora, o medo do Lula agora, meu Deus do céu. Eu vou te dar uma segurança para você nunca esquecer. As pessoas que elegeram o Lula serão as pessoas que vão pagar mais caro. Pode ficar em paz, que eu estou te falando. Não é praga que eu estou rogando. Eu queria que eles não pagassem isso, mas eles vão pagar. Essa é a lei do retorno. Quem estava defendendo o Brasil sendo produtivo são pessoas que vão prosperar e vão ficar com mais raiva ainda, desde que entenda da matriz de energia e não fique com medo, porque se ficar com medo vai dar uma treta. Qual que é a minha esperança? Dando tudo errado e o Lula assumindo no dia 1º de janeiro. Dando tudo errado. É que a gente prospere como nunca antes. Toda perseguição gera crescimento. Você sabe disso? Anota assim, ó, perseguição gera crescimento. Só que para o fraco gera encarceramento. Quando a pessoa é fraca, alguém persegue, ele mesmo já vai para dentro da cadeia sem ninguém falar nada. Ele fala, onde que é? Me empresta aí, deixa eu já entrar que eu não aguento correr. Mas perseguição para quem é persistente, tem propósito, tem identidade, tem firmeza, a perseguição gera crescimento. Então, aqueles, se a gente não conseguir alguma coisa, né? Tá faltando uma cartinha na manga. Antes de sair daqui, antes de sair de casa, eu mandei uma mensagem pro excelentíssimo. Vamos, moço, cadê o trem? Ajuda nós não aguenta mais. Vamos ver. O que acontece? Ele tendo a carta na manga ou não, cuida da sua vida. O que é o medo? O medo, ele atrai, e o medo, ele te paralisa. Ele não faz nenhuma outra coisa. Talvez você ache engraçado, eu vejo as pessoas falando com orgulho no rosto, expressando, e falo, não, eu tenho medo disso aí. Não, eu tinha. Todo o processo mental é sempre no passado. Você sempre vai falar assim, eu tinha. Porque senão você não reprograma o seu cérebro e pelo contrário, você fica reforçando o padrão mental. Não, isso aí eu tenho medo. Começa a falar aí no meio do auditório aí. De que você tem medo? De quê? É engraçado, mano. Tava falando de dinheiro, vinha 1/3 desse tanto de gente. Aí, do Lula. Vamos ressignificar. Vocês estão morrendo de medo de falar pra mim qual que é o medo que eu vou pegar vocês, né? Mano, vamos ficar quietinho aqui, que vai que... Ontem eu estava assistindo e ele ripou o povo aqui ontem. Minha mãe tá vendo, né? Não vai dar certo. É o seguinte, fala assim comigo, ó. Eu tenho medo de mim mesmo. Da onde eu consigo chegar. Eu tenho medo daquilo que Deus colocou no meu coração. Fala assim, eu tenho medo de ficar muito rico. Eu tenho medo de ter que salvar essa nação. Eu acho que você tinha que... Eu acho não, porque eu não sou axiologista. Eu tenho certeza que esses têm que ser os seus medos. Medo de descobrir quem você é. Porque depois que isso acontecer... Se o medo é atrativo, tenha medo de coisas que você quer que aconteça. Papo, de onde você descobriu isso? A vida de um cara chamado Jó. Está explicado no final do livro. Era o cara mais rico do Oriente, é o cara que mais se ferrou. Foi fiel até o fim, Deus dobrou tudo que ele tinha. Dobrou. No final do livro está explicando, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Faça a lista das coisas que você teme. É aquilo que virá sobre você. Então tem como você pegar a energia do medo e pôr ela para trabalhar para você de graça. Pega o medo e fala pro medo assim, você vai trabalhar para mim. E quem está anotando escreve assim, ó, o medo é meu funcionário. Ele tem que ser seu garçom. Então você tem que inverter na sua cabeça. Você que morre de medo de ser assaltado, o bandido nem quer te assaltar, mas você acaba encontrando no meio da rua. Tem gente que tem tanto medo de bandido que eles acham que tem uma rede, que tem uma franquia. Pior que tem. E é mais organizado que o governo, você sabe. E assim, eu não vou falar, isso parece uma besteira, mas entre aspas,
Eu ia falar mais justo, mas quem pratica injustiça jamais será justo. Mas eles seguem mais as próprias regras do que o próprio judiciário brasileiro, assustador. E as regras morais deles são melhores que a do judiciário do Brasil. E é por isso que tem gente no judiciário que veio desses lugares.